Poxa, finalmente. Nossa. Espera, tu meteu mesmo essa? Seu corno imundo, por que você fez isso? Jesus, o que tá acontecendo? Nossa. Meu Deus. Que? Oi. Essa primeira parte da quarta temporada de ReZero foi tão boa, mas tão dolorosa, que eu tô começando a achar que a gente é meio masoquista, gente. E eu nem vou começar a citar os crimes que o Tapei cometeu nessa temporada com os personagens, porque a lista é longa. Então já vai se inscrevendo no like e apertando esse sininho, porque eu já quero começar logo com o elefante no meio da sala. Tô nem aí, eu quero falar do Subaru que perdeu as memórias, meu amigo. Lógico que isso é maravilhoso e gera cenas incrivelmente interessantes. Mas poxa, cara, eu achei que eu tinha superado toda aquela dor e sofrimento da primeira temporada, porque pelo fato do Subaru agora não saber de nada e ter todo um mistério em relação ao que aconteceu pra ele perder as memórias e por aí vai, mano, toda hora ele morre. Toda hora, e ele não tá acostumado que nem o Subaru que a gente tá acostumado de sempre. E o pior de tudo é que agora, por algum motivo que a gente não sabe, do nada tomam o corpo dele e ele sai por aí capotando todas as pessoas, que nem ele fez com a Meili. Então tamo confuso, pelo menos eu tô confuso, mas eu tenho uma teoriazinha sobre o que é isso. Mas apesar do que esse Subaru cópia ficou louco nessa temporada, o último episódiozinho mostrou ele ficando até mais de boa depois de tomar a decisão de fazer as coisas darem certo por conta de tudo que aconteceu, aquela cena maravilhosa dele com a Emília, as musiquinhas da primeira temporada, as conversinhas da primeira temporada, por aí vai, dá até alegria no coração, né? Apesar da gente saber do tanto sofrimento que ainda vai ter, mas tudo bem, né? E, inclusive, Senhor Tapei, que diacho de motivo tu tinha pra fazer aquele episódio onde do nada todo mundo resolveu se capotar lá? Simplesmente do nada, Subaru, Han e Anastácia barra Equidona começam a se capotar ali de todas as maneiras possíveis. Era tripa, era sangue, era magiazinha. E do nada meu mano Patrache começa a comer a cabeça de todo mundo. Meu irmão, se não tivesse uma explicação pra aquilo dali, eu ia ficar completamente maluco. Porque o negócio desnecessário. Isso não era necessário não, maluco. Claro que é necessária. Eu sou um diabo necessário. E sabe o que é o pior de todo esse sofrimento que o Tapei causa? Eu quero ver mais! É tão divertido, é tão interessante. Ver o Subaru sofrendo, os personagens morrendo, sendo desmembrados e tendo um monte de coisa, sangue, coisa lá. É triste. Você fica meio... Uau, o que tá acontecendo? Sim, mas é divertido pra caramba. É tanto mistério, é tanto lore, é tanta coisa divertida que você quer ver. Os desgraçados que fizeram essa história alugam um triplex na sua cabeça e você fica pensando, por que aquilo aconteceu? Por que aquele matou aquele? Por que tal coisa aconteceu? E você fica pensando naquilo e fica puto quando acaba um episódio. É interessante, mas ao mesmo tempo é doloroso. Não assistam mais de uma vez o episódio de ReZero da semana, por favor. Mas tentando falar um pouquinho menos de tanta desgraça, vamos aos personagens, né? Primeiramente, já dá pra dizer claramente que com certeza tá muito interessante a dinâmica dos personagens nessa temporada. Principalmente notando que temos uma personagem nova, a Shaula, que é basicamente uma coisa que o sábio Flugel inventou pra ficar guardando lá a torre de Vigia Pleiades. E ela tem umas regras lá. E uma delas é não sair de lá. E o que acontece se você sair de lá ou quebrar alguma das regras? Ela vira um escorpião gigante e mata todo mundo. Fim de história. Mas não é só de mais dor, sofrimento e sangue que vive a Shaula. Ela é uma personagem legal até. Eu ficava perguntando por que as pessoas tinham tanta vontade de ver ela no anime. E agora eu descobri o porquê. É porque ela é legal, sabe? É engraçado ver ela lá toda hora caindo aos pés do Subaru, sendo que ele não é o cara lá que ela tá dizendo. Pelo menos aparentemente, porque vamos ser honestos aqui, senhoras e senhores. Os testes pra você passar e tal, e subir na torre de Vigia Pleiades é meio desconfiável, porque meio que parece que foi feito pra próprio Subaru. Isso não faz muito sentido na minha cabeça. Então eu estou começando a acreditar na teoria que tem por aí de que ele é o Flugel, mas é aquilo. Essa teoria até que se confirme. A minha cabeça sempre foi assim. Outra coisa interessante é que nós temos aí a Anastácia, que você pensa, mas por que ela tá aí? Ela não é a Anastácia, ela simplesmente é a Equidona. Sim, é ela. Só que é uma versão um pouquinho mais nerfada, tem memórias e por aí vai. Apesar de ser ela, sim. E ela está ali no corpo da Anastácia, porque a própria Anastácia em si tá meio dormindo. Aí ela tá controlando o corpo dela pra conseguir respostas de como salvar ela desse estado aí de dormência e tal. Por si só, isso já é uma coisa bem interessante, porque o fato de ser a própria Equidona ali não, a Anastácia já gera uma coisa bem interessante. E é todo o lorezinho com o Julius, e ele ficar meio de mal com o Subaru. E isso já é bem interessante por si só, porque antes do Subaru perder as memórias, a gente tem literalmente um episódio inteiro focado na amizade desses dois, no quanto o Julius quer se sentir mais forte e tal, por conta de N motivos. Eu acredito que vocês concordam comigo quando eu digo que a melhor personagem dessa temporada inteira
com certeza foi a Patrache. O dragãozinho gente boa, meu parceiro. Eu até agora acho até que o pessoal lá do Japão que botou ela como a melhor personagem de uma semana lá tá certo. E é claro que eu acredito que como fã de ReZero, você e eu relevamos o momento em que ela comeu a cabeça de todo mundo na história. A gente releva isso, né, meu amigo? Por favor. Mas sobre o que tá causando todo esse transtorno esquisito, como por exemplo o do Subaru sem memórias, ele tem umas conversas estranhas com a Meili, ele mesmo mata a Meili, mas não lembra de nada, e acontece um corte esquisito no tempo, nas memórias e por aí vai. E, irmão, tem algum mistério ali envolvendo alguma coisa. E aí eu chego na minha teoriazinha, que é a Gula, sim, o bispo da Gula, seja lá quem for, porque tem um monte, tá ligado? Eu sei lá, o cara controla memórias, vai que tem alguma coisa que ele fez. Porque, honestamente, eu não consigo nem até agora acreditar o fato de que simplesmente apareceu a Rain ali do nada e matou o Subaru porque sim, tá ligado? Até hoje eu ainda não acredito naquilo, eu fiquei totalmente abismado quando eu vi aquilo no episódio. Mas aí entra uma parte que eu também acho muito interessante. Você tem até uma certa esperança no começo dos episódios de que as coisas vão fluir bem. E de que o Subaru estando mais interessante, mais esperto, a Emília tendo conseguido passar no teste do raid, né, que era por si só uma coisa basicamente impossível. Tipo, dava pra você imaginar que eles iam conseguir fazer alguma coisa e que tava tudo correndo bem até. Mas com a perda da memória do Subaru, tudo foi por água abaixo, meu parceiro. Foi tudo pro cacete. Mas aí entra de novo o triplex que o desgramado do Tapei alugou na minha cabeça. Se foi a Gula que fez isso, ou se foi qualquer outra coisa que tá naquela porcaria daquela torre, por que quer impedir todo mundo de chegar lá? Também tem a questão de que o Subaru é o único que consegue passar por ali, mais ou menos, né? Porque os testes foram meio que feitos literalmente pra ele e ninguém vai me convencer do contrário. A verdade é que essa quarta temporada tá boa pra cacete. Todo episódio é bom, todo episódio é bom. Nunca perca um episódio dessa quarta temporada de ReZero, que é muito bom. É resenha demais, irmão. E inclusive, eu estava esperando nessa quarta temporada aquela história toda que teve, né? Do Subaru subindo umas escadas de forma muito maneira e coisas loucas acontecendo. Eu não sabia o que era isso não, pra falar a verdade. Eu não tenho nenhum spoiler de ReZero. E eu não achei nada demais. Foi só o Subaru dizendo que ia matar todo mundo, subindo umas escadinhas. E é isso, sabe? Não foi nada demais, gente. Não foi nada demais. Não sei nem pra que teve tanto hype com essa coisa. Mas agora a pergunta que fica é só uma e ela é muito simples. O que você está achando dessa quarta temporada de ReZero, meu amigo? Você tá sofrendo? Você tá triste que nem eu aqui, traumatizado? Pois saiba de uma coisa, episódio 11 que vai acabar e vai começar só em agosto de novo, mais 8 episódios com muito mais sofrimento para nós. Muito legal, né? Oh, coisa maravilhosa.